professor Vinícius aqui trazendo mais uma aula para vocês de laboratório, tá? E na nossa aula hoje de laboratório, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode separar duas substâncias sólidas utilizando um líquido, tá? Então é uma experiência bem bacana para a gente fazer hoje dentro aqui do nosso laboratório, né? Que a gente está acostumado a ter nossas aulas práticas. E eu estou trazendo esse conteúdo para vocês para a gente sair um pouco daquela rotina de slides, tá? Trazendo um pouquinho daquela parte prática que a gente tinha aqui dentro do nosso laboratório. Beleza? Bom, pessoal, então a nossa experiência, eu já falei um pouquinho sobre o que a gente vai ter nela, né? Na verdade, e a gente vai falar um pouquinho a respeito desta parte, tá? Que é a parte, então, da separação de produtos. Tá? De substâncias sólidas. Tá? E as substâncias sólidas que a gente vai separar, a gente vai usar o sal e a areia. Beleza? Então, essas substâncias sólidas elas são muito parecidas. E existem métodos de separação, como, por exemplo, através da catação, que é através de eu pegar grão por grão, isso se tornaria uma tarefa muito difícil. Tá? E eu vou explicar para vocês como que a gente faz esse método de separação de uma maneira mais fácil. Beleza? Bom, então, com toda a nossa aula prática, a gente vai começar lá pelos materiais. Tá? Então, na nossa aula prática de hoje, que é a separação de substâncias sólidas, a gente vai precisar dos seguintes materiais. Vai precisar da areia, tá? A gente vai precisar do sal, a gente também vai precisar da água, a gente vai precisar de um filtro de papel e de um funil. Beleza? Então, todos os materiais já estão aqui. O sal, né? A gente vai ter aqui também a areia, tá? Aqui a gente vai ter um frasco vazio para a gente armazenar depois o líquido que a gente for filtrar, tá? E aqui a gente vai ter a água e aqui a gente vai ter o nosso papel filtro, tá? Que a gente vai usar aqui dentro do nosso funil. Para a segunda parte do nosso experimento, a gente acelerar o processo de evaporação da água, a gente vai usar o nosso bico de Bunsen, tá? O tripé e essa tela de alinhamento, beleza? Se vocês quiserem fazer esse tipo de experiência na casa de vocês, tá? Não precisa acelerar o processo, somente deixe a água lá no tempo, tá? A água que a gente vai sobrar aqui para a gente ver. E deixem lá por um certo período que vai também dar certo, não precisa acelerar, porque como a gente está fazendo o vídeo, não tem como a gente ficar esperando muito tempo para a gente realizar esse experimento por uma videoaula, beleza? Bom, pessoal, então vamos aos nossos procedimentos, tá? Então deem um pause no vídeo, copiem lá aquela parte dos materiais, tá? Muito importante a gente anotar isso dentro do nosso caderno. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os procedimentos, tá? Quais são os procedimentos para que a gente realize, então, o nosso experimento. Então, primeiro, tá? Qual que é o primeiro passo desse procedimento? É misturar, então, o sal, a areia, de uma maneira uniforme, tá? Então, é isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho. 2. Acrescentar a água até cobrir a mistura. Tá? Então, depois que a gente misturar o sal com a areia, a gente vai acrescentar água até cobrir essa mistura de sal e areia. 3. Filtre a solução. Então, a gente vai ter uma solução ali com 3 tipos de substâncias diferentes: a areia, o sal e a água. E 4, né, que é um passo à parte, tá? Que a gente vai fazer para acelerar o processo, tá? Que a gente vai fazer a fervura. A gente vai colocar o líquido para ferver até que toda a água evapora, restando somente a substância que a gente vai querer ali, beleza? Não vou dar spoilers para vocês desse experimento, mas vai ser bem bacana da gente visualizar como que a gente consegue fazer essa separação, beleza? Agora eu quero que vocês peguem lá o caderno de vocês, já anotaram lá os materiais, agora eu quero que vocês deem um pause nesse vídeo e anote todos os procedimentos que a gente vai realizar nessa nossa aula prática. Agora que vocês terminaram de copiar, a gente vai dar continuidade, então, agora a realização da nossa aula prática. Tá? Então, como a gente disse lá no nosso primeiro
procedimento, tá? A gente vai fazer agora a mistura entre o sal e a areia, tá? Então a gente vai adicionar aqui o sal, tá? Aos pouquinhos. E agora a gente vai fazer a mistura dos dois uniformemente, tá? Eu vou chacoalhar aqui, mas a gente vai misturando uniformemente até que a gente não consiga mais distinguir o que é areia do que é sal. Pode ver que eles estão misturados uniformemente, tá? Seria impossível eu fazer a separação agora dessa areia e desse sal, tá? De uma maneira assim manual, mas a gente vai aprender como que a gente pode fazer essa separação. O segundo passo do nosso procedimento é acrescentar então água, tá? A gente vai acrescentar água aqui até que cubra totalmente lá essa substância. A gente vai adicionando aos poucos para que ela absorva bem a água, certo? Pronto, cobriu lá totalmente as nossas aquela mistura de sal e areia, tá? Agora a gente vai movimentar, a gente vai agitar essa mistura para que esse sal se dissolva totalmente lá na água, tá? A gente vai misturar essa areia com essa água, tá? Tô fazendo essa mistura já. A gente vai usar um bastão de vidro então para fazer. A gente vai usar então um bastão de vidro para fazer essa mistura, tá? Bom, pessoal, agora que a gente acabou de fazer toda a mistura entre a água, o sal e a areia, tá? Vocês vão perceber que a areia ela não se mistura com a água, tá? A areia ela fica numa parte e a água na outra. Ah, professor, mas por que que tá sujo? Essa areia ela não era uma areia totalmente limpa, tá? A gente tem um pouco de impureza nessa areia, mas se a gente esperar um tempinho aqui, tá? A gente já vai perceber que essa sujeira ela vai para o fundo e vai ficar a areia e a água, tá? Então aqui a gente tem uma mistura heterogênea de areia e água. Além também da gente ter uma mistura homogênea entre a água e o sal, tá? Mas já já o professor vai lá para o quadro e vai explicar tudinho isso para vocês. Então eu vou esperar um pouquinho aqui para essa sujeira baixar, a gente ver a água mais limpa, né? E a gente poder então fazer a filtragem dessa água. Bom, pessoal, continuando então aqui nossa aula, tá? A gente vai pegar o nosso frasco, tá? Já preparei ali o nosso filtro, papel filtro no funil, tá? Eu coloquei um frasco aqui embaixo, um Erlenmeyer, tá? E agora a gente vai adicionar essa água, tá? Essa solução, na verdade não a água, a gente vai adicionar a solução no nosso filtro, tá? Agora a gente vai esperar essa solução ser totalmente filtrada, tá? Então está acontecendo a separação da água com sal com a areia, tá? Eu já explico por que isso está acontecendo. Vou pausar o vídeo aqui e já volto com totalmente o líquido filtrado, beleza? Bom, pessoal, voltamos aqui então, ó. Acabou de filtrar, tá? Aqui a gente vai ter o nosso líquido, tá? Ali a gente vai ter a porção de areia que ficou no fundo. E aqui a gente vai ter a nossa areia,
que a gente separou da água com sal. É só esperar um pouquinho essa areia secar, né? Ficou um pouquinho de líquido aqui ainda, mas é só esperar ela secar que a gente vai ter totalmente a nossa areia, tá? Como a gente colocou antes do sal, beleza? Aqui ficou um pouquinho da areia que estava suspensa, né? Tá vendo lá a sujeira no fundo, ó? Aquela tudo areia que ficou retida no filtro. E aqui passou somente a água com o sal diluído nessa água, beleza? Então somente água salgada nesse frasco. Agora a gente vai passar essa água para um outro frasco, tá? Um becker. Passamos. E aqui já teria terminado o nosso experimento, tá? Agora a gente deveria esperar essa água aqui evaporar com o calor do ambiente, e a gente ia ver que ia acumular sal aqui no fundo desse frasco, tá? Mas como a gente está sem tempo, tá? Agora a gente vai colocar ele em cima do bico de Bunsen para acelerar esse processo, beleza? Então já deixei aqui pronto, tá? O bico de Bunsen, para a gente já começar a realizar então esse experimento. Então aqui já está o bico de Bunsen ligado, tá? Tá vendo lá? E agora a gente vai colocar o Erlenmeyer para ferver aqui em cima. Beleza? Agora a gente vai para a explicação científica do nosso experimento. Bom, pessoal, retornando então às nossas explicações, tá, da nossa aula sobre o nosso experimento. A gente acabou de realizar ele está aqui terminando, tá? Enquanto ele termina de realizar aqui o processo de evaporação da água, a gente vai explicar um pouquinho sobre as partes científicas, o que está acontecendo nesse nosso experimento para que a gente tenha sucesso na separação do sal e da areia, beleza? Então aqui basicamente o que a gente vai ver é uma mistura. O primeiro passo nosso foi misturar então areia ou sal, certo? É o que a gente fez e deu uma mistura homogênea entre areia e sal. O segundo passo foi o quê? Foi adicionar água à nossa mistura, certo? O que aconteceu com a nossa mistura? A gente ficou com duas fases, lembra lá? Ficou uma fase com a areia embaixo e a água ficou em cima. Por quê? A densidade da areia é maior que a densidade da água, portanto, a areia tende a ficar no quê? No fundo da água, tá? Isso é lógico. E para a gente explicar um pouquinho o que aconteceu, tá? A gente pegou e fez o quê? A gente pegou ali e misturou, tá? Esta solução. A gente pegou e começou a misturar essa solução. O que aconteceu? Misturou ali a água com o sal. Por quê, professor? Porque a gente, para a gente fazer esse tipo de separação, a gente tem que saber um pouquinho sobre as propriedades físicas daquilo que a gente está trabalhando. Por exemplo, a areia, ela não é solúvel em água, tá? Portanto, ela não vai conseguir se misturar na água na temperatura ambiente, tá? Então, na temperatura que a gente está aqui no nosso laboratório, se eu colocar água com areia, ela não vai conseguir se misturar, tá? Enquanto que o sal, ele é solúvel, tá, em água. Se ele é solúvel em água, a gente consegue misturar ele com a água com uma facilidade maior à temperatura ambiente, certo? E quando eu adicionei a água na minha mistura, eu fiz o quê? Fiz com que o sal ficasse solúvel dentro da minha água, ou seja, todo aquele sal que estava misturado com a areia, agora ele vai estar misturado com a minha água, certo? Agora a gente vai ter uma solução ali com água e sal mais areia. E agora como é que eu faço para separar isso, professor? Eu deixei mais complicado, eu coloquei água, sal e areia. Agora a gente vai utilizar o filtro, foi o que a gente fez lá no nosso passo, terceiro passo. A gente fez o quê? Pegou o filtro e separou a areia daquela água com sal. Pronto, já consegui separar a areia. Agora a gente vai para o outro passo, que é o quê? Separar a água do sal. E a gente também tem que aprender um pouquinho sobre as propriedades físicas, tá, da água e do sal.
A água, ela tem um ponto de ebulição, tá? Ao nível do mar de 100 graus Celsius, enquanto que o sal, tá? Para ele conseguir entrar em ebulição, ou seja, passar do estado sólido para o estado gasoso, ele tem que estar aproximadamente 1465 graus Celsius, ou seja, ele tem que ter uma temperatura muito alta para que isso aconteça. Se eu colocar no fogo, quem que vai evaporar primeiro? A água ou o sal? Com certeza a água. E é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Se eu colocar a água com sal na chaleira, por exemplo, a água ela vai evaporar muito mais rápido e o sal vai ficar ali dentro. Por quê? Porque tem que alcançar a temperatura de 1465 graus Celsius para que ocorra essa evaporação, tá? Coisa muito difícil de acontecer. Então, se eu ficar esperto ali, na hora que totalmente a água que está aqui evaporar, eu vou ter a separação da minha água do meu sal. Portanto, eu vou ter separado o sal que eu coloquei ali junto da areia, tá? De um jeito, de uma maneira diferente. Tá, professor, mas e a água? Ela não ficou dispersa no ambiente? Ficou. A gente não, dessa maneira que o professor está fazendo aqui, não tem como aproveitar a água. Tá? Uma maneira mais simples da gente conseguir aproveitar a água é utilizando um destilador. Tá? Aí, utilizando o destilador, a gente consegue reaproveitar a água que está ali junto daquele sal. Beleza? Então, essa é toda a explicação científica por trás da nossa experiência de hoje. Espero que tenham gostado da nossa aula, tá? E eu vou mostrar para vocês já o resultado da nossa experiência. Beleza? Resolvam as atividades que eu deixei para vocês lá no nosso portal do Plural, tá? Não se esqueçam de fazer isso. E até a nossa próxima aula. Grande abraço a todos. Tá, então, pessoal, ó, terminando o nosso experimento, tá? Evaporou toda a água, tudo aquilo que vocês estão vendo de branco aqui dentro do frasco, tá? É o sal, que a gente já terminou, tá? Tá terminando, tá nos últimos segundos. Tudo que a gente tá vendo ali, então, é sal, tá? Lógico que tem um pouquinho ainda de água, tá? Mas a gente conseguiu separar aquele sal que a gente colocou lá na areia, tá? Da areia que a gente tinha colocado. Ah, professor, mas por que não tá cristalizado, bonitinho, igual lá, se tivesse lá dentro? Como se a gente tivesse colocado o sal. Aquele sal que a gente vê, que a gente tem em casa, inclusive, é o sal refinado, tá, pessoal? Ele não vai ficar com aquelas mesmas características, porque ele já foi dissolvido e aqui ele foi feito um processo como se fosse de reaproveitamento do sal lá do sal do mar, como se eu estivesse extraindo o sal do mar, tá? Da mesma forma, isso também dá para fazer com água salgada do mar, tá? Então ele não vai ficar bonitinho, refinado como o sal que a gente colocou na areia, mas a gente conseguiu separar, ó. Tá aqui o sal, tá? Totalmente separado da areia, a gente não tem areia nessa mistura, beleza? Então finalizamos o nosso experimento.